Bem-vindos ao debate. Hoje, olha, a gente vai mergulhar numa questão bem interessante, talvez até um pouco espinhosa, né? A comunicação não violenta, a famosa CNV. Ela pode ser vista como uma ferramenta útil, quem sabe até uma aliada para o ateísmo, na construção de uma ética secular. É uma pergunta muito pertinente, sim. A gente está falando, basicamente, se uma abordagem como a da CNV que o Marshall Rosenberg criou, né, e que foca muito em empatia, em identificar necessidades humanas universais por trás do que a gente faz, se isso realmente oferece uma base sólida para uma moralidade sem Deus, vamos dizer. Ou será que assim, para construir essa ética secular, a gente precisa de algo mais direto, talvez mais fincado numa análise científica mesmo das consequências das ações, como propõe, por exemplo, o Sam Harris. Enfim, toda essa nossa discussão aqui parte do material que a gente analisou, claro. Então, a minha perspectiva é que sim, definitivamente. A CNV oferece um conjunto de ferramentas práticas, sabe? E profundamente humanistas, que são, na minha visão, extremamente valiosas para quem está buscando uma ética fora da religião. E também, claro, para estabelecer diálogos mais construtivos, mesmo com quem pensa, assim, muito diferente da gente. Já eu tenho algumas reservas. Assim, levanta a preocupação de que o foco da CNV na compreensão e nessa suspensão do julgamento moral mais tradicional, sabe, possa acabar levando a um certo relativismo, uma dificuldade, talvez, em condenar com firmeza práticas que são objetivamente prejudiciais. Eu defendo que uma ética ateísta talvez precise de referenciais um pouco mais assertivos, mais ancorados em evidências sobre o que realmente promove ou prejudica o bem-estar humano. Veja bem, do meu ponto de vista, a CNV fornece ao ateísmo uma base ética que é ao mesmo tempo prática e conectada com a nossa humanidade compartilhada. Ela parte da ideia, de que todos nós temos necessidades universais, tipo coisas como segurança, pertencimento, autonomia, sentido na vida, e que a empatia é a chave para reconhecer essas necessidades, tanto na gente quanto nos outros. Isso, assim, conversa diretamente com o que a própria ciência vem mostrando sobre uma possível moralidade inata, ou, pelo menos, uma tendência natural ao cuidado e à cooperação. Algo que o próprio Rosenberg observou, e que a gente vê em estudos com crianças pequenas que demonstram comportamento altruísta e espontâneo. Mais do que um conceito abstrato, a CNV oferece métodos concretos para lidar com discordâncias difíceis. Pensemos, por exemplo, no confronto comum em escolas entre o ensino da evolução e pais que defendem o criacionismo. Em vez de, rotular esses pais como ignorantes ou irracionais, a CNV nos convida a tentar entender quais necessidades podem estar por trás dessa posição. Talvez uma necessidade de segurança ontológica, sabe? De pertencimento a uma comunidade de fé, de coerência com a visão de mundo deles. Buscar entender não significa concordar com o criacionismo, de jeito nenhum, mas abre uma porta para um diálogo diferente, talvez menos hostil, onde se pode reconhecer, com humildade até, que talvez a ciência, ou a forma como ela é comunicada, ainda não tenha conseguido atender ou acolher certas necessidades profundas daquelas pessoas. Fundamentalmente, a CNV propõe uma ética não punitiva. O foco é em valorizar a vida, o bem-estar, a conexão, em contraste direto com muitos sistemas morais religiosos que operam na base do medo do castigo, da busca por recompensa divina. O próprio Rosenberg desenvolveu a CNV como uma ferramenta laica, pensada justamente para facilitar o diálogo entre culturas e visões de mundo distintas, incluindo as religiosas. Isso, para mim, pode ser um trunfo para o movimento ateísta, ajudando a diminuir preconceitos e a construir pontes onde antes só havia muros. Entendo o apelo da empatia e do foco nas necessidades. Claro, não há como negar o valor disso. Contudo, minha abordagem parte de um lugar um pouco diferente. A hesitação da CNV em usar a linguagem de julgamento moral explícito em falar claramente sobre certo e errado, bom e mal, isso me causa um certo desconforto. Será que a gente não corre o risco de, em nome da compreensão, acabar caindo num relativismo moral que nos impede de condenar firmemente
diretamente práticas que causam sofrimento real e evitável, o Sam Harris traz exemplos impactantes, né, como a mutilação genital feminina, a MGF. Ele argumenta que precisamos ter a coragem intelectual de afirmar que certas práticas são objetivamente piores do que outras em termos de impacto no bem-estar humano. Aquela pergunta citada por ele de uma consultora em direitos humanos questionando se a MGF não seria apenas uma questão cultural. Nossa, isso ilustra perfeitamente o perigo de relativizar o que é essencialmente tortura. Para que uma moralidade ateísta seja verdadeiramente robusta e defensável, talvez ela precise se apoiar numa base científica mais assertiva. A ideia da paisagem moral do Harris, por exemplo, quer dizer a proposta de que podemos usar a ciência para investigar e mapear quais condições levam a picos de florescimento humano e quais levam a vales de sofrimento, aponta nessa direção. A ideia seria identificar e desafiar práticas danosas com base em suas consequências observáveis, em vez de focar primordialmente em compreender as necessidades de quem as pratica. A linguagem da CNV, muito centrada em sentimentos e necessidades individuais, pode acabar soando mais como uma ferramenta terapêutica do que como um sistema ético capaz de oferecer orientações claras e firmes. Além disso, essa aposta forte no diálogo empático, ela pode se mostrar ingênua ou simplesmente ineficaz quando a gente lida com ideologias extremistas, fanatismo ou indivíduos que são fundamentalmente resistentes à razão e à evidência. O próprio Harris discute a enorme dificuldade em demover pessoas de certas crenças profundamente arraigadas, né? Sejam elas políticas ou religiosas, mesmo diante de fatos contundentes. O ateísmo, ao se propor como alternativa à moral religiosa, talvez precise oferecer um referencial de valores mais objetivo, sabe? Mais capaz de fazer frente a visões de mundo prejudiciais sem correr o risco de ser excessivamente acomodatício em nome da empatia. Essa crítica à acomodação excessiva é algo que o Harris também faz em relação a alguns cientistas que, segundo ele, são complacentes demais com a religião. Entendo a preocupação com o relativismo de verdade, mas eu vejo a questão do julgamento moral versus o foco nas necessidades de uma outra forma. A CNV não nega que certas ações causem danos terríveis. O ponto é que a estratégia de rotular essas ações como erradas e as pessoas que as praticam como más, historicamente, tem se mostrado ineficaz para gerar mudança duradoura. Pelo contrário, tende a gerar culpa, vergonha, defensividade e, muitas vezes, mais violência como resposta. A aposta da CNV é diferente. Ao tentar identificar e conectar com as necessidades humanas universais que podem estar sendo buscadas de forma trágica ou distorcida através daquela ação, mesmo em casos extremos como a MGF ou outras formas de violência, cria-se uma possibilidade de conexão humana genuína. Entender a possível necessidade por trás, talvez uma necessidade distorcida de identidade cultural, aceitação social, segurança dentro de um sistema patriarcal, não é de forma alguma justificar ou minimizar a violência da ação. É sim buscar uma porta de entrada para a mudança que não passe pela simples condenação e demonização, que geralmente fecham essa porta. É um convite a construir juntos alternativas, a encontrar formas de atender às necessidades de todos, incluindo, crucialmente, a necessidade de segurança, integridade física e autonomia das vítimas de maneiras que não envolvam violência. O objetivo final da CNV, nesse sentido, é a prevenção da violência na raiz, cultivando respeito mútuo e empatia desde cedo, e não apenas estabelecendo regras e punições depois que o dano já ocorreu. Lembra um pouco a visão do Gandhi sobre a não violência como um princípio ativo, quase uma religião secular, no sentido de um guia fundamental para a ação no mundo, sabe? Mas aí eu discordo frontalmente. Veja bem, tentar compreender a necessidade por trás de uma atrocidade não diminui em nada a natureza atroz da ação. Há certas práticas
E a MGF é um exemplo claro, mas podemos pensar também no uso forçado de burcas, mencionado por Harris, ou em outras formas de opressão, que causam um sofrimento imenso e são, sim, objetivamente erradas, porque minam de forma drástica o florescimento humano. Essas práticas exigem uma condenação moral inequívoca e, muitas vezes, uma ação firme e direta para impedi-las, e não apenas uma tentativa de estabelecer uma conexão empática com os perpetradores. A linguagem da CNV, ao evitar essa condenação clara, ao evitar o julgamento explícito, corre o risco de não conseguir traçar as linhas morais firmes que são absolutamente necessárias para proteger as vítimas e para impedir a perpetuação de danos graves. Se eu vejo alguém queimando livros importantes, como no cenário hipotético do Harris, minha primeira reação e prioridade não pode ser tentar entender a necessidade de segurança cultural do incendiário. Tem que ser impedir a destruição do conhecimento e proteger um bem comum. A minha dúvida fundamental é: será que a abordagem da CNV, por mais bem-intencionada que seja, é realmente robusta o suficiente para confrontar e lidar eficazmente com práticas que são genuinamente incompatíveis com o florescimento humano, como diz o Harris? Onde fica a defesa assertiva e clara do bem-estar quando ela se choca com certas crenças ou práticas culturais? Isso que você diz é interessante, porém eu enquadraria de outra forma. É fundamental não confundir a CNV com passividade ou com uma recusa a agir diante de crenças ou ações prejudiciais. O próprio Marshall Rosenberg aplicou a CNV em contextos de conflito intenso, inclusive mediando em ambientes religiosos polarizados. A abordagem dele não era impor a visão dele ou julgar, mas sim usar as ferramentas da CNV para tentar desarmar a hostilidade, encontrar pontos de conexão humana e convidar as pessoas a refletirem sobre suas próprias crenças e o impacto delas, tudo de forma respeitosa, mas não passiva. Voltando ao exemplo da educação e do criacionismo, a abordagem da CNV não seria simplesmente aceitar a visão criacionista nem impor a evolução goela abaixo gerando ressentimento. Seria buscar entender as preocupações e necessidades dos pais, talvez medo de que a ciência destrua a fé dos filhos, necessidade de pertencimento à sua comunidade religiosa e, a partir daí, construir confiança. Talvez mostrando como o ensino de biologia evolutiva pode coexistir com valores familiares, ou focando nos objetivos comuns, como o desejo de que os filhos tenham uma boa educação. É um caminho sem dúvida mais complexo, né? Que exige paciência, habilidade e a humildade de reconhecer que nem sempre a gente vai conseguir convencer o outro imediatamente. Mas é um caminho que tem o potencial de ser mais transformador a longo prazo do que o confronto direto, que muitas vezes só serve para entrincheirar as posições e aumentar a resistência. Sim, mas você já considerou a real aplicabilidade universal dessa estratégia de diálogo? O diálogo empático da CNV pode ser valioso em muitos cenários, concordo. Mas o que fazer quando estamos diante de fanatismo religioso ou político, de crenças irracionais extremas, de indivíduos que, como Harris descreve, possuem uma profunda necessidade de crer que os tornam praticamente impermeáveis a evidências, a argumentos lógicos, à própria razão? A gente vê isso acontecer o tempo todo, a dificuldade imensa em conversar sobre fatos básicos, em demover alguém de uma teoria da conspiração ou de um dogma religioso ou político. Nesses casos específicos, a insistência no diálogo empático, na busca pela necessidade oculta, não corre o risco de ser interpretada como ingenuidade ou, pior, não pode acabar sendo perigosa ao adiar ou evitar ações que seriam necessárias para conter danos reais causados por essas crenças? A CNV parece partir de um pressuposto de que sempre existe uma disposição mínima para o diálogo e para a conexão humana. Mas essa disposição nem sempre está presente, especialmente quando confrontamos ideologias que se baseiam ativamente na desumanização do outro. E se simplesmente o diálogo não for uma opção viável ou não for desejado pela outra parte? A empatia sozinha resolve? É um ponto importante e que precisa de um esclarecimento crucial, algo que frequentemente é mal compreendido sobre a CNV. Ela não exclui o que o Rosenberg chamou de uso protetivo da força. Isso é fundamental. Não se trata de violência punitiva ou retaliatória, mas de uma intervenção física ou de autoridade que se faz necessária para prevenir um dano iminente a alguém.
O exemplo clássico que ele usava é o de impedir fisicamente uma criança pequena de colocar o dedo na tomada elétrica. A ação não tem a intenção de punir a criança pela curiosidade dela, mas sim de proteger a vida dela, de atender à sua necessidade básica de segurança. Trazendo para um contexto social mais amplo, por exemplo, garantir o direito de todas as crianças a aprenderem sobre a teoria da evolução na escola pública, mesmo que alguns pais se oponham por motivos religiosos, poderia ser visto como um uso protetivo da força. A gente estaria protegendo o direito fundamental à educação, ao acesso ao conhecimento científico validado, que é crucial para a autonomia e o futuro dessas crianças. A CNV, portanto, não prega a inação diante da injustiça ou do perigo. A distinção-chave é a intenção. A força protetiva visa resguardar necessidades e direitos, enquanto a força punitiva visa infligir sofrimento ou coagir com base em julgamentos morais de certo e errado. Essa ideia do uso protetivo da força, ela me parece trazer uma atenção considerável para dentro do próprio sistema da CNV. Porque assim, se eu uso a força, mesmo que com a intenção de proteger, para impedir uma ação porque eu avalio que ela causará um dano, isso não acaba reintroduzindo, talvez por uma porta lateral, o próprio julgamento moral. Esta ação é danosa e inaceitável, portanto deve ser impedida, e a coerção que a CNV originalmente busca evitar ou transcender com seu foco na conexão e nas necessidades? Como essa força protetiva é aplicada e principalmente justificada sem recorrer a um quadro moral mais objetivo, um quadro que defina o que constitui dano inaceitável ou qual necessidade, a da vítima ou a do agressor potencial deve prevalecer, em caso de conflito? A CNV, ao evitar definir explicitamente esses critérios, em termos de certo e errado, não deixa essa decisão um tanto solta. Punitiva ou coercitiva pode ser muito mais tênue e complexa na prática do que parece na teoria, especialmente quando estamos lidando com conflitos profundos de valores culturais ou individuais. Sem um critério mais objetivo para avaliar o bem-estar e o dano, como aquele que o Harris tenta propor com sua paisagem moral, a decisão de emplegar a força protetiva não corre o risco de se tornar excessivamente subjetiva ou até mesmo arbitrária, dependendo de quem tem o poder de aplicá-la? Na minha leitura, olha, a CNV encontra um forte respaldo em descobertas científicas recentes, particularmente na neurociência e na psicologia evolutiva, que apontam para a empatia como uma capacidade humana inata e destacam nossa natureza fundamentalmente social e cooperativa. Ela não é apenas uma teoria bonita, sabe? Mas oferece um caminho prático, experiencial, para cultivar o bem-estar individual e coletivo. Isso se dá justamente pelo foco na qualidade das nossas conexões interpessoais e na habilidade de identificar e buscar atender às nossas necessidades humanas fundamentais, necessidades essas que, aliás, podem ser estudadas e compreendidas de forma empírica. Nesse sentido, ela complementa de forma muito orgânica uma visão de mundo ateísta que esteja focada no florescimento humano nesta vida, aqui e agora. Ela oferece não apenas um porquê ético, o valor intrínseco da vida consciente e do bem-estar, mas também um como prático, tipo desenvolver a empatia, a comunicação autêntica, a busca por soluções que atendam às necessidades de todos. A CNV não tem a pretensão de criar uma ciência da moralidade prescritiva e universal, como talvez o Harris almeje, mas sim de oferecer uma prática de vida moral baseada na autoconsciência, na responsabilidade pessoal e na conexão genuína com os outros. Minha divergência. Uma ética ateísta, para se firmar como uma alternativa verdadeiramente sólida e convincente à moral religiosa tradicional e para poder resistir a críticas de subjetivismo ou relativismo, precisa, a meu ver, de um fundamento que aspire a um grau maior de objetividade, preferencialmente ancorado no conhecimento científico e não apenas na compreensão intersubjetiva de necessidades e sentimentos, por mais importante que essa compreensão seja. A proposta da paisagem moral do Harris, mesmo que a gente reconheça suas dificuldades e desafios de implementação, representa uma tentativa séria nessa direção, a de criar um framework onde possamos analisar racionalmente as consequências das diferentes ações, regras e sistemas sociais para o bem-estar ou sofrimento de seres conscientes, e assim fazer afirmações factuais, objetivas, sobre questões morais. A CNV, com seu enfoque mais processual, vamos dizer,
mais centrado na dinâmica interpessoal e nos estados subjetivos, sentimentos e necessidades, corre o risco de não fornecer a clareza conceitual e a objetividade que podem ser necessárias para refutar de forma decisiva visões morais comprovadamente danosas ou para estabelecer essa ciência da moralidade que muitos no campo ateísta buscam como uma base mais segura e racional para construir um mundo melhor, um mundo fundamentado em fatos e na razão, e não em dogmas, revelações ou apenas em sentimentos, por mais bem intencionados que estes possam ser. Bom, para concluir minha posição, eu reafirmo que vejo a comunicação não violenta como uma ferramenta extremamente valiosa, prática, humanista e muito bem alinhada com uma visão de mundo secular e ateísta. Ela nos oferece um caminho concreto para a gente viver de forma mais ética no dia a dia, para promovermos diálogos mais construtivos mesmo diante de divergências profundas e para construirmos pontes de entendimento. Representa, sem dúvida, uma alternativa compassiva e não punitiva à moralidade frequentemente baseada em medo e culpa que a gente vê em muitas tradições religiosas, colocando no centro a valorização da vida e o respeito às necessidades humanas universais. E eu mantenho minhas reservas. Embora reconheça o valor inegável da empatia e do foco nas necessidades que a CNV promove, o risco de escorregar para um relativismo moral indevejado e a potencial falta de uma clareza objetiva e assertiva para confrontar o que é nocível me parecem limitações importantes. Talvez para combater ativamente práticas danosas e para edificar uma ética secular que seja robusta e defensável publicamente, seja necessário complementar as habilidades e a perspectiva da CNV com outros quadros éticos, quadros, como eu disse, mais explicitamente fundamentados na análise científica das consequências das nossas ações para o bem-estar coletivo, na linha do que propõe o Sam Harris. Busca contemporânea por uma ética secular. De um lado, a gente tem a necessidade premente de cultivar a conexão empática, a compreensão mútua, a capacidade de diálogo, que são essenciais para a coexistência pacífica no mundo plural. Do outro lado, temos a necessidade igualmente crucial de sermos capazes de adotar posições éticas firmes, de denunciar e combater ativamente o dano, a injustiça e a irracionalidade que ameaçam o bem-estar e o florescimento humano. Exatamente. Fica a pergunta, né? Como essas duas abordagens, a da CNV, com seu foco primário na compreensão das necessidades por trás das ações, e a de uma moralidade mais científica, focada nas consequências objetivas dessas ações para o bem-estar, como elas podem dialogar, se complementar ou, eventualmente, entrar em conflito na construção de uma vida moral plena e significativa fora dos marcos religiosos. É uma reflexão complexa, sem dúvida, e convidamos quem nos ouve a continuar pensando sobre isso, talvez revisitando o material que serviu de base para a nossa troca de ideias hoje. Obrigada por nos acompanhar em mais um The Debate.